Boa noite aos amigos que estão assistindo o programa. Boa noite, Guerreiro Silvano, João, Eitan. Querem saber o que o Condomínio Seguro tem a ver com a indústria 4.0 da segurança? Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança em si e ainda reduzir custo. Quer saber mais? Vem com a Ganá, que sabemos fazer bem feito. Um abraço e um bom programa a todos. Boa noite, colegas do CT Segurança. Mais uma vez, uma sexta-feira que pretendemos levar informações para vocês nesse assunto de compliance, um assunto tão importante, tão necessário, cada vez mais em vista e em pauta para os nossos clientes. Hoje contamos com a presença de duas pessoas especializadas nessa área, que logo farei a apresentação. Antes, porém, gostaria de lembrá-los para, por favor, nos acompanhar, marcar, fazer o seu registro, dar o seu joinha para poder aumentar o algoritmo desse programa e, dessa forma, fazer com que ele atinja mais pessoas difundindo esse conhecimento. Importante para nós essa participação. Façam as suas perguntas, participem conosco, porque é muito importante. Inicio cumprimentando meus colegas de painel. Eitan Magal, boa noite, como vai, Eitan? Olá, boa noite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês mais uma noite agradável de um assunto tão empolgante, que é compliance. Carlos Faria, boa noite. Boa noite, João. Bom, hoje uma noite fria aqui em São Paulo, mas o tema vai fazer essa live esquentar, né? Um tema que vai agitar o pedaço aqui. Boa noite aos convidados. Com esta ruiva aí, vai pegar fogo. Legal, gente. Boa noite. Muito bem. Contamos hoje, então, com a presença de Vanessa Muniz, uma gestora condominial, também advogada, especializada nessa área, muita experiência, prática principalmente, tem alguns programas, alguns blogs, participa ativamente dessa finalidade. Vanessa, conte-nos um pouco a respeito de você. Olá, turma, boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, com esse time tão seleto, de cavalheiros muito gentis, que me acolheram, fiquei muito feliz mesmo. Bom, eu iniciei a minha carreira como síndica profissional em 2012, síndica orgânica, e depois migrei para a sindicatura profissional. Então, eu ainda continuo advogando, como bem disse o João, eu advogo, principalmente na área de direito de família e sucessões e condomínios. O programa que eu tenho hoje, junto com um time seleto de síndicos profissionais, chama Condomínio Informal, no canal do Conde TV, muito legal também, ele é bem dinâmico, a gente fala das nossas práticas de sindicatura profissional nos condomínios, o que é muito legal. Eu convido a todos a assistirem, porque é bem dinâmico, assim como o programa de vocês. Tenho escrito também alguns artigos para algumas revistas direcionadas à área de condomínios. Sou consteladora sistêmica, então eu utilizo muito das minhas ferramentas de constelações familiares dentro dos condomínios, porque cada condomínio tem o seu DNA e, na realidade, é uma junção de pessoas dentro de um sistema chamado condomínio. Então, é natural que a gente acaba tendo algumas outras capacitações para poder lidar com os seres humanos, não é? Que são os moradores, e até pensando nesse tema também que a gente está falando, é uma coisa que acaba agregando valor. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, espero efetivamente poder contribuir um pouco com aquilo que eu sei, pelo menos mais na prática de gestão de condomínios, que esse assunto é bem empolgante. Muito obrigado, Vanessa. Dr. César Piccolo, advogado, direito condominial, por favor, fale-nos um pouco a seu respeito. Boa noite a todos aí do canal, boa noite, João, boa noite, Eitan, Vanessa, Faria. É uma honra estar aqui, né, para a gente que milita na área condominial cada dia. Meu nome é César Piccolo, sou advogado, sou contador, corretor de imóveis, sou analista financeiro, tenho especialização na área do direito empresarial, imobiliário, tributário e financeiro também, né? Hoje a gente trabalha como vice-presidente do ICECOND, que é uma entidade que presta serviços de especialização na área de condomínios. Sou professor da ProSíndico, no curso de formação de síndicos, e também sou diretor da ProEmp, que é a entidade que cuida da área de condomínios aqui na cidade de Jundiaí e região.
Sou consultor jurídico, né, para mais de 200 condomínios aí, mais de 40 empresas de facility e mais de 120 empresas na área empresarial. E milito aí na área de condomínios já há bastante tempo, já são 20 anos aí nessa estrada, e vamos discutir compliance hoje, com certeza. César, dá tempo de dormir com essas funções todas aí? Olha, a esposa... Dorme sábado e domingo, né? A esposa reclama às vezes, né? Mas como diz, né? O que você faz das 2 da manhã até as 5, né? Então, sempre tem um tempinho sobrando. Esse ditado eu ouço bastante. Muito bem, então. E vamos dar início então, ao nosso trabalho. De quem nós vamos receber a primeira pergunta para os nossos convidados? Faria hoje, né? Isso, vamos lá. Eu quero perguntar para os nossos convidados o seguinte: o tema compliance, né? Ele originalmente surge no cenário das empresas públicas e privadas, e hoje a gente está aqui trazendo esse conceito, né? Essa estrutura para dentro do ambiente condominial. Né? Então eu queria ouvir desses 2 especialistas como que isso está nesse instante, nesse momento, né? Se eles têm experiências na implementação de programas de compliance em condomínios, como que eles enxergam isso, né? Contar, enfim, a visão e a experiência deles nesse processo nos condomínios, visto que ambos têm ampla experiência. Vamos lá. Vanessa, por favor. Olha, eu vou começar a falar, né? Bom, a primeira parte que eu acho importante a gente tratar dentro desse cenário, né, dos condomínios, o Carlos bem falou que isso iniciou no meio empresarial, no meio político, não é? As pessoas começaram a entender, ou pelo menos se acham que entendem, mas ouviu-se muito o nome de compliance com a Operação Lava Jato. Mas, no entanto, a gente bem sabe que por conta do comportamento humano, né, das pessoas que trabalham, que moram nos condomínios, algumas irregularidades começam a aparecer. Há o exemplo da corrupção, né? Eu sempre começo falando da corrupção. O que é corrupção? O que é ser corrupto? Muitas vezes, dentro dos condomínios, os moradores são corruptos e não sabem. É um exemplo clássico. Vamos fazer um trabalho prático aqui. Um morador esqueceu de pagar a cota condominial, e aí ele liga para o síndico e diz: olha, eu esqueci de pagar minha cota condominial e eu quero... Ele nem pergunta, pode ser? Ele fala, eu quero que a senhora isente da multa. Aí eu digo, olha, me desculpe, mas eu não posso isentá-lo da multa, porque afinal a obrigação de pagar o condomínio na data é do senhor, e eu não posso porque eu não tenho legitimidade para tal. Aí ele disse, imagina, mas só foi um dia. Aí eu falo, então, é um dia, mas o senhor vai ter que pagar. Aí ele quer dar o quê? Aquele jeitinho. E aí ele começa a medir o síndico pela própria régua, e ele diz, mas você é uma incompetente. Ou seja, existe uma natureza corrupta nos seres humanos, e nos condomínios isso a gente vê com bastante frequência. Então, o que é ser corrupto? Corrupção é exatamente estar em desconformidade com aquilo que é correto. É correto você pedir para o síndico não pagar a cota, não pagar a multa? Não, não é correto. Quando se fazem aquisições sem notas fiscais dentro de um condomínio, é uma legalidade? Não, não é. Então, o compliance é estar em conformidade a algo. Conformidade com o quê? Com o que é certo, com o que é correto. Dentro dos condomínios, do cenário condominial, é estar em consonância, né? Ser congruente com aquilo que diz a legislação, a convenção, as normas, aquilo que foi aprovado nas assembleias, não é? É estar em conformidade com aquilo que é certo, né? O próprio artigo 1348 do Código Civil, quando ele traz, né, as obrigações dos síndicos, ele traz claramente já tudo que ele tem que fazer. E um dos incisos mais importantes, inclusive, a gente traz o quê? Que o síndico, ele é obrigado a fazer cumprir a lei, a convenção, o regulamento interno, e não é uma faculdade, é uma obrigação dele fazer. Então, o compliance, ele acaba entrando dentro de uns condomínios de uma forma, e é uma tendência que, inclusive, eu já tenho em alguns dos meus condomínios,
não é? É uma tendência que está puxando para quê? Para que todos façam aquilo que é correto, não é? Todo mundo tem telhado de vidro, mas assim, o compliance, ele surge, não é para o gestor, ele surge para todos aqueles personagens, aquelas personagens que estão dentro de um condomínio. Então, é para o síndico, é para o corpo diretivo, são para os moradores, né? São para os próprios funcionários, porque aí se a gente for tratar disso mais para frente, mas para os funcionários, ou seja, todos para os prestadores de serviço, para todas aquelas pessoas que fazem parte daquele sistema condominial, daquele universo condominial. Então, é uma tendência, né? Uma tendência que eu entendo que veio para ficar. Os condomínios que eu tenho isso já na própria assembleia, aprovado em assembleia, a gente percebe que quando vai fazer a votação, tem moradores que são contra, tá? A gente imagina que eles queiram que na prática aquilo seja colocado, mas eu percebi, por exemplo, numa relação de votação, que nós tivemos moradores contra a colocação das boas práticas dentro de um condomínio, daquela gestão de governança, de fazer aquilo que é correto. Então, você percebe que, assim, cada um tem o seu juízo de valor, né? E, assim, a pessoa que é corrupta, ela já tem os seus valores completamente... estragados. A pessoa é um câncer, a corrupção é um câncer na vida de qualquer pessoa. Imagine dentro de um condomínio onde tem várias personalidades ali. Então, eu vejo o compliance como uma tendência que todos devem adotar, tem que trazer isso para os condomínios, os gestores, principalmente os gestores, sejam eles orgânicos ou profissionais, trazer isso para o corpo diretivo, aprovar isso numa assembleia, trazer essas boas práticas, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Obrigado. Doutor César, por favor. Olha, hoje, quando você vê, né, a gestão de condomínios tendo essa movimentação do síndico orgânico para o síndico profissional, por decorrência desse movimento, você precisa de um conjunto de regras que previnam, por exemplo, o desvio da conduta, né? O compliance, num resumo bastante apertado, seria isso, né? Você colocar regras que equiparam, né, todos os gestores ou todos os atores, né, envolvidos em determinados processos, e hoje não há que se fugir do condomínio, né, porque o condomínio nada mais é, né, do que uma grande organização onde você tem processos muito delicados, né, porque envolve, na maior parte das vezes, né, relações humanas. Então, assim, é fundamental que essas regras comecem, né, a brotar através de pessoas com profissionalização. Para quê? Para que a gente tenha, né, uma conduta que seja homogênea, para que a gente evite esse tipo de desvio, para que o desfavorecimento, para que o senso de injustiça, né, hoje, se você vai ver, né, um dos grandes desmotivadores da vizinhança saudável é esse senso de injustiça, é saber que determinada pessoa, né, tem ou pode mais, né, do que outra pessoa, sendo que elas estão adstritas às mesmas regras. Então, né, você ter o regramento, mas mais do que o regramento, a observância do regramento dentro dos condomínios passou a ser fundamental. Em especial hoje, que a gente tem esse movimento da profissionalização. Então, assim, regras claras de como se compra, como se vende, como se convive, como se faz manutenção, a observância disso tudo, como é que a gente se relaciona, muito disso já vinha nas convenções, nos regulamentos internos, mas a gente está vendo que hoje, né, com a modernização dos processos e das relações que a gente tem dentro do condomínio, isso tudo vai ter que passar por um novo critério, por uma análise crítica para surgir, né, todo um arcabouço um pouquinho mais elaborado desse conjunto de regramento. Quando a gente trata assunto compliance no mundo corporativo, onde que vem as práticas, que a gente está tentando adaptar para o mundo condominial, uma das primeiras tarefas é fazer o catálogo das conformidades. Vamos listar todas as regras que o condomínio, o síndico tem que seguir. Chutando, quantas regras vocês estão falando em um condomínio comum? Tem ideia? 10, 20, 200? Olha, eu vou falar para... lista, porque está na área trabalhista, está na área fiscal, previdenciária, fiscal.
se você faz a lista e você mostra isso para o seu cliente interno, olha a minha responsabilidade, eu como síndico, responsabilidade civil e criminal aqui. Você está entendendo o que eu estou assinando? Acho que pessoas não têm ideia, eles não estão tocando no assunto. Compliance fica uma coisa muito folclórica, ele fica inatingível lá. Tem que trazer ele para o dado. In God we trust, all other bring data. No momento que você extrai data, a gente começa a trazer um processo de convencimento. Senão fica muito bonito no papel, na convenção, mas no dia a dia a pessoa não... Por isso que a observância é fundamental, viu, Eitan? Né? A gente pode ter o melhor conjunto de regras, né? Mas assim, se a gente não tiver fundamento para poder cobrar o cumprimento delas, ou seja, se a gente não tiver, né, esse esforço de observância da regra, simplesmente aquilo que a gente elaborou como, né, o condomínio ideal nunca vai acontecer, nem vai chegar perto disso. Quais mecanismos que a gente tem hoje? Quais mecanismos que vocês têm de condomínio que vocês podem criar? Porque no mundo corporativo, de novo, tem a comissão, tem um comitê de compliance, tem a equipe, vai para o comitê de ética, vai para o comitê jurídico, não sei o quê. Então, como que funciona isso dentro do mundo condominial? Normalmente dentro do mundo condominial, quando você traz a ideia de compliance, né, você tem que trazer primeiro o engajamento dos moradores para eles entenderem o porquê dessas práticas, dessas boas práticas, o porquê dessas novas regras. E olha, são regras para valorizar as regras já existentes. Isso que é o mais interessante, para validar aquilo que já existe. Não é? Chega a ser até esquisito, não é? Eu sempre falo isso, é uma validação para aquilo que já é válido. Então, eu penso o seguinte, tem que ter o interesse do gestor. Primeiro ponto, interesse do gestor em perceber que aquilo é importante para a massa condominial, não é? Mostrar esse interesse e trazer o engajamento do corpo diretivo com o síndico, para mostrar a importância dessas boas práticas, né, dessa cartilha de boas práticas dentro de um condomínio, porque no condomínio a gente cria cartilhas de tudo. Cartilhas de segurança, cartilhas de comportamento, o próprio regulamento interno já é uma cartilha, mas a gente tem que dividi-lo em várias outras para o morador poder entender. A gente sabe que os moradores não gostam de ler, né, eles não gostam de fazer a leitura de nada. Então, a gente começa a fazer desenho, faz uma coisa mais publicitária, faz gibi, não importa. Mas tem que trazer engajamento do corpo diretivo junto pela figura do gestor. Comunicação, tem que trazer essa comunicação para a massa condominial e mostrar a importância dessas ferramentas. O maior erro dos moradores com relação ao compliance, eles acham que compliance é auditoria, né? Erroneamente, eles falam, compliance é contratar uma empresa de auditoria. Quando, na verdade, não é. A auditoria é somente mais uma ferramenta utilizada dentro do compliance para que as coisas comecem a funcionar no condomínio. Então, tem que já desmistificar, tirar essa ideia de que compliance é auditoria. Com essa comunicação, e assim, o compliance ele vai ser de acordo com a característica de cada condomínio. Porque cada condomínio tem o seu DNA. Não existe uma forma, não existe uma receita de bolo, né? Falando assim vulgarmente, mas não existe uma forma, uma receita de bolo para falar, olha, tem que ser assim todos os condomínios. Não, cada condomínio vai ter que ter a sua própria cartilha, né? Eu falo o seguinte, que o manual ele só vai surgir quando tem engajamento do gestor junto com o corpo diretivo, a comunicação, que eu já digo que é sinônimo de conscientização para os moradores precisam criar a consciência, né? Porque o compliance é um modo de vida, o compliance é uma nova mentalidade, é uma virada de chave para que as pessoas comecem a fazer as coisas de acordo com o que é correto. Infelizmente, ser decente, ser honesto é um valor, né? Os valores, normalmente, você traz isso de casa, da família, né? Daquilo que se aprende de bom na vida. Então, imagine resgatar tudo isso de pessoas adultas. Então, se você não trouxer essa ideia de conscientização para a massa condominial, não vai funcionar. Montar-se o quê? Vai ter que montar um comitê, uma comissão
para que seja criada uma cartilha, porque precisa ter a participação dos moradores. Isso, claro, falando do cotidiano condominial, porque hoje você sabe que os condomínios querem economizar, então eles acabam não contratando empresas externas, né? Raramente eu vejo contratação de empresas externas para trazer o compliance dentro dos condomínios por uma questão de custo. Hoje, na prática, são comissões criadas para tudo, e aí cria-se essa comissão para o compliance. A transparência nos processos. Então, tem que ter transparência nos processos. Todos os processos, desde o menor ao maior, tem que ter essa transparência, não é? Para os moradores entenderem o porquê das coisas. O maior problema dos condomínios, quando não tem essas boas práticas de compliance, é trazer as coisas, trazer nas assembleias, principalmente, as informações de forma muito truncada. Não trazem o ABC de uma previsão, não é? César, é uma coisa terrível, está tudo muito esquisito. Então, tem que fazer o quê? Transparência. Precisaria ter uma cartilha para ser transparente? Não, mas a gente precisa criar esses mecanismos para que funcione e o condomínio tenha o quê? Uma maior valorização patrimonial. Hoje, a gente tem as tecnologias que trazem e ajudam muito os gestores para essas questões. E assim, começa desde a gestão administrativa, passa pela gestão operacional. Hoje a gente vê o compliance, assim, nessa época de pandemia, nas assembleias virtuais, com a nova lei de dados, já a partir do ano que vem, mais ainda, imagine só, o síndico já tem uma baita de uma responsabilidade. Se ele não tiver uma cartilha de procedimentos de boas práticas dentro, a gestão acaba ficando vazia. Então, é importante ter, como disse o Eitan, é importante trazer essas informações para dentro da massa condominial, mesmo que pareça que está chovendo no molhado daquilo que há, isso aí já é uma coisa que tem que ser feita, mas a gente sabe que se não tiver uma obrigatoriedade, um sistema transparente dos atos, as coisas não fluem. Não fluem dentro dos condomínios. Uma coisa que eu tenho notado, viu, o João, Faria, Eitan e Vanessa, é assim, os gestores, eles têm uma aversão a essa questão do compliance, porque eles acham, né, inclusive tem uma das pessoas que está acompanhando a gente falou assim, né, o compliance no condomínio seria complicância, né? No primeiro momento, a hora que você para pensar, você fala assim, talvez até seja. Mas a hora que você percebe, a Vanessa trouxe um elemento para dentro da discussão que é muito importante, que é a questão da transparência, né? O gestor ele pode até ter aquela primeira versão, mas assim, a partir do momento que ele começa a perceber, né, que ter regras e deixar-se transparecer a gestão conforme a regra, ou seja, estar conforme, estar compliant, né, torna ele um gestor de excelência. Ele passa a enxergar na ferramenta de compliance não mais uma ferramenta de fiscalização, mas uma ferramenta de eficiência. Né? Na verdade, ele vai entregar a métrica de eficiência conforme padrões pré-determinados, que seria lá aqueles regramentos que a pessoa que construiu o manual de compliance, né, colocou dentro daquilo que seria o conhecimento. Então, assim, eu vejo isso, mas é muito difícil, né? Por isso eu estou falando, a gente passa por um processo de profissionalização dos condomínios hoje, mas assim, a gente ainda tem uma mentalidade de gestão para condomínio que ainda vem daquele jeitão antigo de gestão, né? A gente precisa acordar, porque assim, na capital de São Paulo, mais de 60% da população, né, mora em condomínio gerido. Né, mora em empreendimento que é gerido por síndico ou muitas vezes por terceiro. E quando a gente fala pessoas que moram e trabalham, é mais da metade. Então, assim, é uma realidade diferenciada. Então, assim, a gente precisa da profissionalização, sim, e o profissional ele precisa entender que o compliance ele é uma ferramenta de eficiência para ele, para medir o processo, para ele mostrar, para ele dar transparência de que ele é uma pessoa alinhada com a boa prática, que ele é uma pessoa alinhada com eficácia, com eficiência na gestão. Isso é fundamental. Mas engraçado a gente vê uma versão muito grande. Todo mundo torce o nariz naquele primeiro momento que você fala assim, vamos fazer um regulamento de compras. É uma regra de compliance? Sim. Mas o síndico já fala, mas vocês querem me botar uma rédea? Fala, não quero te pôr uma rédea. Eu quero te dar diretrizes e políticas para você fazer compra de uma maneira que eu acho
o mais eficiente possível. E a partir do momento que você, né, passar informações de que você está trabalhando conforme essa política, essa diretriz que eu estou te passando, você vai estar demonstrando para mim que você é um gestor eficaz, um gestor eficiente, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai contemplar a sua gestão bem feita, a gente vai contemplar a sua boa prática, né? Mas assim, ainda não chegamos lá. Não, e facilita. Por que facilita a vida do gestor? Porque você vai envolver outros processos que vai mostrar, inclusive, a dificuldade que é uma contratação, né? Porque hoje o morador ele fala assim: eu quero isso para ontem. Aí você fala, bom, então nós abriremos um processo de licitação. Eu adoro falar a palavra licitação, não sei se é porque eu adorava direito administrativo, mas eu falo, vamos então abrir um processo de licitação, de concorrência, vamos primeiramente fazer um escopo bem elaborado, para que todas as empresas atendam a este escopo. Vamos então contratar um profissional fora do condomínio, para ele fazer o acompanhamento do escopo, acompanhamento da obra, acompanhamento de todos os processos, e depois ele recebe. Aí tem gente que me olha e fala assim, como assim? Mas vai demorar muito. Ah, mas vai ficar muito caro. Aí eu falo, mas é assim que funciona, essas são boas práticas que devem ser trazidas aos condomínios, né? Aí imagine, aí antigamente como é que era? Abria um chamado para a administradora, faz aí 3 cotações. Aí chegava um cotando o abacaxi, o outro uma escada e o outro um balde. Aí você fala assim, nossa, mas são coisas muito diferentes. Atrapalha a gestão, o síndico passa por incompetente. Aí eles falam assim, mas tá demorando, nossa, mas que porcaria de orçamento. Ou seja, fazendo as boas práticas, vai demorar um pouco mais? Vai. Os processos vão seguir um determinado padrão? Vão. Mas a coisa vai chegar lá no final e vai ter um sucesso, o resultado vai ser incrível, o resultado vai ser maravilhoso. E detalhe, vai reduzir custos ao condomínio a longo prazo, porque uma contratação mal feita vai trazer ônus ao condomínio. Pode não ser de forma imediata, mas a longo prazo, né? Porque no condomínio tudo se desgasta muito rápido, né? Eu falo assim, você vai fazer o maior orçamento que se faz no condomínio normalmente é a fachada, né? Aí você fala assim, vou abrir uma concorrência com 11 empresas, e aí vamos ver como é que elas apresentam. 11? Mas espera um pouquinho, o vizinho aqui do prédio, o nosso morador, ele tem uma empresa de fachada. Aí eu falo, o morador... Bom, normalmente, quando a gente cria algumas regras de compliance dentro dos condomínios, a gente não faz contratação de morador, nem de morador, do parente do conselheiro, né, a esposa do conselheiro, né? A gente começa a fazer o quê? Cortar algumas asas, né? Porque as pessoas às vezes entram, por exemplo, num corpo diretivo dos condomínios para obter vantagens, às vezes não vantagens claras e cristalinas, né, que eu falo que a maior vantagem é a valorização do patrimônio num trabalho de voluntariado, mas a vantagem para o amigo, para um parente, camufla algumas situações. Então, existe isso nos condomínios? Existe. Quando você é uma síndica chata, né? Aí falam que eu sou brava, e corto isso de imediato, nossa, mas você não é muito competente. Você é meio incompetente, hein? Você não está acostumada a ser. Síndico não é assim, não. Síndico tem que fazer conforme a cartilha que já tem aí do mundo. Então, quando você começa a quebrar isso, eu falo que é uma disruptura. Né? Quando você faz essa disruptura dos padrões arraigados do passado para esses novos, é chocante. É que nem quando eu falo que minha gestão é humanizada. A pessoa fala assim, sua gestão é humanizada? Né? Antes de começar o programa, eu abraço meus funcionários, eu beijo, eu tenho carinho por eles, eu trato como se fossem realmente da minha família, assim, com carinho, amor, né? E aí as pessoas falam assim, mas por que gestão humanizada? Eu falo, porque nós estamos no mundo da coisificação, então a gente tem que começar a buscar e lembrar que nós somos todos humanos. E os homens, eles têm uma imaginação, os homens no sentido de humanidade, uma imaginação muito fértil. E dentro dos condomínios, se você não cria as regras de compliance, existem pessoas boas e pessoas más e pessoas corruptas. Com tudo isso junto. Ela pode ser até boa, mas corrupta também. Pode ser má e corrupta também. Se você não criar esses mecanismos de defesa para todo o condomínio, para toda a massa condominial, os condomínios, além de perderem a valorização patrimonial, começam a criar muitos outros prejuízos e problemas.
Ô, Vanessa, eu queria aproveitar esse gancho que você deu agora, fazer uma pergunta para você, mas eu vou começar pelo César. O César disse que ele é corretor também, né? Corretor de imóveis. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu, o João e o Eitan trabalhamos bastante em condomínios e temos que convencer muitas vezes, né, os gestores a investir, fazer investimentos em segurança. Isso nem sempre é tarefa fácil, porque quando nós levamos os projetos, eles dizem que, olha, vai com calma, aqui não é empresa, né? Aqui é um condomínio, não é tudo, não precisa de tudo isso, você está muito acostumado no corporativo. Então, há de se definir algumas estratégias de convencimento, tá? O endomarketing mesmo. Nessa mesma linha, a minha pergunta para o César, como corretor, César, coloca agora a lente do corretor de imóveis. Um condomínio que tenha um processo estruturado de compliance é um argumento de venda de um imóvel, por exemplo, para valorizar o imóvel, né? A Vanessa falou muito de valorização imobiliária. Como é que vocês veem isso? Um processo estruturado de compliance no condomínio valoriza o empreendimento, valoriza o investimento do morador? Olha, Faria, com certeza valoriza. Por quê? Né? A gente já comentou anteriormente que todo local que a gente tem compliance, a gente tem regras que, em tese, foram pensadas para dar eficiência nos processos. Processos esses que também têm regras cuja, né, transparência tem que ser demonstrada para quê? Para que eu realmente consagre uma coisa chamada boa prática, como a Vanessa falou. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um condomínio que tem processos que são eficientes, transparentes, que culminam com essa questão da boa prática, eu tenho o quê? Eu tenho boa gestão. E, assim, empreendimentos que têm boas gestões, que são bem administrados, eles são fatalmente muito mais valorizados. Então, assim, compliance, a Vanessa fundamentou muito bem, que é o quê? Ferramenta. Ferramenta para o bom gestor. Aquele gestor que não tem medo de mostrar como é que ele administra a propriedade imobiliária. E é assim, eu acho fundamental esse tipo de coisa, né? Fala assim, o condomínio residencial, ele não quer investir em segurança. Poxa, é contraditório esse pensamento, sabe por quê? Porque assim, né, eu vou abrir mão do melhor potencial de segurança que eu posso dar para a minha família, né, em detrimento de eu ter, por exemplo, segurança dentro da minha empresa, por exemplo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o grande foco da segurança, e aí, assim, né, hoje você tem tecnologias fantásticas, né, para você poder ter bons sistemas de segurança, reconhecimento facial. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Eitan, dessa questão da dronificação, você entendeu? Onde você consegue melhorar muito a eficiência dos processos dentro de um condomínio, dá transparência para esse tipo de processo também, né? E fatalmente, um condomínio, né, que tem esse tipo de compliance já implementado, ele é diferencial na vida e no patrimônio das pessoas. Existe disque denúncia no mundo condominial? Existe. Boa. Existe o grupo do WhatsApp dos condemônios. Condemônios é ótimo. Não, e é verdade, gente. Olha, hoje o que baixa muito a valorização patrimonial dos condomínios é o grupo do WhatsApp dos condemônios, que são pessoas que não têm o que fazer. Eu falo isso o tempo inteiro, né? Que gente feliz não enche o saco. Mas levando na pergunta do Carlos, essa questão do compliance dentro dos condomínios, ele valoriza tanto, mas tanto o empreendimento como um todo, que eu, na qualidade de advogada, quando um cliente me procura falando, Vanessa, eu preciso que você verifique a parte de contrato, de toda a documentação de um imóvel que eu quero comprar. Aí eu falo o seguinte, olha, peça as últimas atas. Aí ele fala, mas eu pedi as atas para quê? Eu falei, você tem que sentir como é o condomínio, pelo menos com as 12 atas. Ele fala, dos 12 meses, não. Eu falo, não, às vezes o síndico nem faz assembleia, então não pode ser das últimas 12 meses, tem que ser as últimas 12 atas. Aí ele fala, mas por quê? Eu falei, para você ver a valorização do imóvel, para você ver o que o condomínio faz
como que o síndico pratica, como que as boas práticas funcionam ali. Se é um condomínio que não tem muita categoria, né? Se é um condomínio, às vezes ele imagina que é um condomínio de... Hoje é muito importante para os moradores. O meu condomínio é de alto padrão. Aí eles perguntam para mim, meu condomínio é de alto padrão? Eu sou muito cirúrgica. Eu falo, olha, quanto mais unidades privativas, menor o padrão. Como assim? Eu falei, gente rica gosta de exclusividade. Então, assim, as pessoas falam assim, mas você é síndica do meu condomínio, você não acha que ele é de alto padrão? Eu digo, não, ele não é, ele é de médio padrão. Aí eles falam, nossa, mas que horror. Aí quando um cliente me pergunta isso, eu falo, leia as últimas 12 atas. Aí quando ele fala, nossa, aqui tá falando de boas práticas, que lá eles têm cartilha para tudo, foi tudo aprovado em assembleia, nossa, eles têm regras claras, até para régua de cobrança num condomínio, para todo mundo ter o mesmo padrão, né, o mesmo comportamento, que vale para um, vale para os outros. Nossa, as reuniões com a síndica são agendadas, eu não posso chegar lá e bater na porta que ela não vai me atender. Daí eu falo, nossa, é o máximo tudo isso, que incrível, pode comprar, lá você vai ser feliz. Aí fala, mas por quê? Porque tem regras, porque é organizado, porque tem boas práticas aí de gestão. Quando eu falo isso nas minhas apresentações nos condomínios, eu tenho um slide na minha apresentação que fala das boas práticas, falo do compliance. Aí o pessoal fala assim, mas isso aqui não vai servir aqui. Aí eu falei, porque vai servir se você me contratar. Se você me contratar, vai ser nem que seja na forceps, nem que os moradores não queiram se reunir numa assembleia para aprovar. A minha prática de gestão, ela leva em consideração o compliance. Então, assim, é do gestor também. O César falou assim, olha, hoje os síndicos estão migrando para a profissionalização, tem que ser assim, porque hoje os condomínios, embora eles não tenham fins lucrativos, não sejam uma empresa, ele gira como uma empresa, ele tem funcionários, né? Nós temos responsabilidades trabalhistas, e aí quando você tem boas práticas de gestão, tá? E eu sempre falo que as boas práticas de gestão, o compliance, ele tem que ser um compliance também humanizado. Ele vai reduzir também os problemas entre ações judiciais no condomínio, morador com morador, o próprio funcionário, que vai ter canais de comunicação e vai saber que o gestor vai tratá-lo como pessoa que ele é, independentemente dele ser um funcionário do condomínio. Então, são várias regras de boas condutas que são praticadas e que valorizam mesmo o patrimônio. Então, quando se fala em corretor, vender apartamento ou não e segurança, segurança. Eu crio cartilhas de procedimentos de segurança. Eu amo segurança. Eu falo o seguinte, chego para os moradores e falo, conforto e segurança não caminham juntos. Aí ficou assim com uma cara, tipo... E custo? Não esquece custo. Hã? E custo? Não é custo, é investimento. Segurança é investimento, não é custo. Porque pense só, você vai morar num condomínio que tem boas práticas e não tem segurança? É isso aí. Agora, Vanessa e César, tem uma pergunta interessante. Faria, deixa, nessa pergunta, o André, né, o André De Pauli, tá assistindo a gente aqui, ele perguntou, eu acho bacana dar um exemplo, né, do que é ter um condomínio organizado, que tem um compliance, né, que tem um procedimento de controle interno, né, como o Henrique falou, gestão de risco, diligence, fiscalização, né, para um outro. Quando você... né, passa ali naquela região da Faria Lima, com a Juscelino, com a Berrini, tá? Se você tomar os condomínios que são geridos através, né, de procedimentos operacionais padronizados, eles costumam ter, né, para você ter uma ideia, um custo de taxa condominial até 35% mais barato no metro quadrado daquele que não é gerido através de um processo mais organizado. Isso automaticamente ele extrapola para a questão do valor da propriedade imobiliária também, né? Então, assim, dando um parâmetro aí para a pergunta que o André De Pauli fez, tá? Então, a gestão ordenada, a gestão compliant, né, a gestão que tem, né, critérios específicos para ser, né, para se chamar enquanto compliance, sim, ela melhora a eficiência, ela automaticamente, né, ela reduz o custo, sim,
e ela faz com que exista diferenças entre prédios que são vizinhos entre si, com o mesmo padrão, podendo chegar a uma diferença na taxa condominial de 35% e podendo chegar em até 8% no valor do metro quadrado da laje corporativa. Estou tomando por base ali uma área extremamente nobre ali na capital. Perfeito, perfeito. Incrível. Vanessa e César, dentro desse objetivo nosso de contextualizar para o nosso público, tem uma pergunta interessante que eu gostaria então que eu vou expor para vocês falarem um pouquinho. Pergunta do nosso ouvinte Lucas Blanco, e ele diz o seguinte: o compliance são regras além da lei, da convenção ou do regulamento interno? Não. Regras além? Não, bem da verdade, assim, a convenção, ela é a cartilha do condomínio, né? As regras do compliance, elas não podem ir contra a legislação, a convenção, né? E as normas internas do condomínio, atas das assembleias, regulamento interno. Então, assim, por isso que logo no começo eu falei, cada condomínio tem o seu DNA, as regras de compliance, elas têm que ser realizadas de acordo com as características de cada condomínio, mas eu não posso criar uma regra que vai contra a legislação, a convenção, que é a cartilha máxima de dentro dos condomínios, né? A norma privada dentro daquele condomínio. Eu não posso criar uma norma que vai contra aquilo que é a lei máxima, né? Para aquela massa condominial, para aquela comunidade. Na verdade, né, a norma implementada a título de compliance, ela vem para complementar, né? Porque em geral a gente costuma ter o quê? Né? Duas grandes estruturas normativas, que é a convenção e o regulamento ou regimento interno do condomínio. O compliance ele vem justamente para complementar esse tipo de norma, né? Até respondendo uma pergunta de mais uma pessoa que está acompanhando a gente aí agora, né? Se, por exemplo, o código de ética e posturas dos moradores faz parte do compliance, né? Com certeza vai fazer. Por quê? Porque eles são atores dos processos que envolvem a vida condominial, pelo menos dentro do condomínio residencial, né? Então, assim, você percebe que, né, a abrangência do regramento, né, enquanto estrutura de compliance, né, ela visa o quê? Não só da eficiência no dinheiro do gestor. Todo mundo acha que isso aí só tem a ver com a grana, mas não é. Né? Aquilo que a Vanessa falou, é o relacionamento interpessoal, né? É a questão da vizinhança, que muitas vezes não é abordada dentro do próprio condomínio. Então, assim, é ter regras claras, ter diligência para poder fiscalizar, né? Voltando aí, né, até o que um dos nossos espectadores mencionou, né? E com isso eu mitigar risco, eu gerir o risco. Exatamente. O risco da relação interpessoal, gerir o risco financeiro, gerir o risco do processo, você entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte de uma estrutura extremamente profissionalizada, né? Que é o que a gente vê que precisa é hoje. o fazer cumprir. Uma palavra bem importante, pequenininha, é fazer cumprir. Fazer cumprir o quê? A lei, as normas, os estatutos, a legislação toda de direito condominial, direito trabalhista, direito previdenciário, direito ambiental, direito acidentário, entra tudo, fazer cumprir todas as leis, todas as normas, estar em conformidade com alguma coisa, que aí a gente entra, parte toda legislativa, toda de normas, todas de práticas de bons procedimentos com os funcionários, com a vizinhança, né? Entra a questão, por exemplo, de barulho, um condomínio que está fazendo um baita de um barulho, que está ultrapassando o direito dele, que atrapalha, por exemplo, os vizinhos da edificação. Aquilo está ultrapassando, aquilo é uma norma que está indo contra, né? E é uma coisa engraçada, porque é engraçado assim, os moradores, eles se assustam um pouco com essas boas práticas, assim, pelo menos nos primeiros anos, porque ele cobra um comportamento do vizinho, mas ele está em desconformidade com aquilo. Uma coisa engraçada também que é assim... Exemplo, engraçada pra... sem exemplo não tem negócio. Um exemplo bom é assim, meu vizinho de porta, ele faz tudo que é errado. Ele está traficando ali na unidade. Eu sei que ele está fazendo uma coisa errada e eu fico quieto. Não falo nada. Isso daí, ele é honesto? Ele tá ajudando um corrupto. Eu sempre falo da palavra corrupto. Ele é também tão corrupto quanto. Eu não cumpro as minhas normas, eu não cumpro com as regras do regulamento interno.
e me acho decente, honesta. Aquele que não cumpre as normas do regulamento interno é um corrupto também. A pessoa fala assim, nossa, você está me ofendendo. Não, para o compliance, aquele que não cumpre, né, as normas que são coletivas, afinal, quem não quer cumprir normas dentro de um condomínio não tem que morar em condomínio. Mas aí nós vamos, aí vai ter as leis, né? Vai ter tudo aquilo. Mas assim, quando ele finge que não está vendo o que está acontecendo, o cachorro vai lá e faz fezes nas áreas comuns, ele fingiu que não está vendo e fala, vai ter alguém lá que vai limpar. Ele é um corrupto, entendeu? Que as pessoas estão olhando muito a questão de dinheiro, não é só muito além disso, né? É comportamento. Valores, é comportamento, exatamente. Corrupto, na verdade, é a pessoa que está fora da conduta, né? Ele rompeu a conduta, ele participa da ruptura do que é correto. Mas no Brasil, doutor, pessoas pensam no dinheiro na cueca, né? Só pensa no dinheiro. Olha, hoje... a gente tem essa imagem mental ainda. Você sabe que uma vez perguntaram assim, Vanessa, qual é o maior desafio nos condomínios? Eu digo, é lidar com comportamento humano. Porque eu lido com o ego das pessoas o tempo inteiro, muitos egos. É convivência. Convivência. E ainda se você pega pessoas corruptas no meio do caminho, aí, nossa, a gestão fica mais engraçada, né? Porque é só rindo para não chorar. E é engraçado, né, Vanessa? Porque assim, as pessoas, elas querem romper com aquelas pequenas regras, né? É o horário do salão de festa. É o jeitinho brasileiro, né? Erva da churrasqueira, né? Ela não percebe que esse desvio pequeno, né? Demonstra que ela tem uma personalidade capaz de se desviar em outras coisas que às vezes são muito maiores, né? A gente, não sei, né, um exemplo que a gente estuda bastante, aquele negócio da teoria da vidraça quebrada, né? Então, assim, tem muito a ver com esse tipo de relacionamento, né? A Vanessa foi muito feliz nessa colocação, por incrível que pareça, né? O grande protocolo operacional que a gente precisa, né? Inclusive tem uma pessoa que está assistindo a gente que fala, né, quais são os pilares do compliance condominial, né? Eu creio que, por exemplo, é muito fácil você construir compliance financeiro, administrativo, porque a regra já está pronta, né? A regra está praticamente pronta. Eu sei como recolher um tributo, eu sei como pagar uma conta, eu sei como fazer, por exemplo, uma seleção de um fornecedor. Agora, eu quero ver alguém construir regra de conduta para o relacionamento humano. E assim, não há como a gente se furtar a dizer que esse é um dos grandes pilares do compliance condominial, em especial na vida residencial. Porque assim, é muito fácil, né, você ser o empregador de uma pessoa e falar, olha, você tem que fazer isso, você aqui dentro vai se portar desse jeito. Agora, quando essa pessoa, ele é coproprietário, eu também sou dono, ninguém vai mandar em mim, né? Então, assim, o que manda na gente nesse momento é a regra, né? E aí a gente tem os 10 mandamentos do morador, tá aqui. São 10 mandamentos comportamentais. Sim. Senão não tem negócio. E não deveria ser assim, né? Não tem convivência. Se a regra não está clara, tem que combinar com os russos. Agora, quem combina com os russos? Agora tem um stakeholder, um participante desse processo que a gente não pode esquecer, que chama incorporador e administrador. Que quando você faz a entrega do empreendimento, o empreendimento tem que nascer já com este conceitos de compliance, de valores dentro do regulamento interno. Senão, é um desastre para tentar inverter. Eu concordo. Eu, inclusive, falo para os meus amigos que são síndicos profissionais o seguinte, que os incorporadores deveriam fazer um curso antes da liberação dos empreendimentos com síndicos profissionais. Não adianta pegar uma convenção no copia e cola, sabe? Porque hoje isso é uma vergonha, essa preguiça, né? Uma preguiça. Inclusive, olha, eu sou advogada.
César também. Não sei se aqui alguém mais. Mas assim, já tem advogado trabalhando nos processos da convenção? Pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio decente. É um copia e cola horroroso. Depois aí chega 2/3 para mudar qualquer coisa na convenção. Vamos deixar de ser preguiçoso. Eu falo isso, gente preguiçosa, querem vender os empreendimentos. E aí, quando chega na convenção, que coitado dos moradores, só ficam sabendo que está na convenção, na Assembleia Geral de Instalação, e olhe lá, aí se deparam com umas coisas bizarras, sabe? Uma vergonha, é indecente. Eitan, vamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos, eu estou batendo, a gente já tá batendo na questão de segurança, de projetos de segurança para os empreendimentos, já nasceu certo. Exatamente. Então, porque não adianta a gente fazer um projeto de segurança se as regras e os procedimentos não estão integrados dentro do projeto. Aí não, Exatamente. Não adianta. Se você não regular a vida do condômino, né, que seja compliant, que seja conforme, né, com os modelos de segurança que você preconizou, né, você vai ter o quê? 2 sistemas disfuncionais. Não conversam, é horrível. Exato. É horrível. Aí fica incongruente. E assim, a gente não consegue fazer muitos milagres. Alguns a gente até faz nos condomínios, mas tem outros que não, porque depende de quórum qualificado, né? E aí é complicado. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Quando a gente fala do compliance numa estrutura corporativa, e falando do canal de denúncia, né, que é uma das ferramentas principais do compliance, quando essa denúncia ela é recebida e ela é tratada, em geral, ela vai subsidiar uma decisão. E essa decisão pode ser o desligamento de um funcionário, desde um mais subalterno até um vice-presidente. Ela pode culminar na rescisão de contrato com o fornecedor, e, enfim, denúncias para o poder público. Pode culminar em várias ações, né? Olhando para o condomínio, quer dizer, quando o ator dessa quebra de regra, né, dessa quebra da conformidade é um morador, né, isso ocorre com grande frequência, o próprio morador viola as regras e muitas vezes de maneira criminosa, né? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, como é que trata disso? Ele é um proprietário, né? Ainda quando é um inquilino talvez seja mais fácil, mas ele é um proprietário. Eu entendo que tem um grau de dificuldade maior do que demitir o diretor da empresa ou rescindir o contrato com o fornecedor. Qual a experiência de vocês com isso? Na punição de uma conduta criminosa de um morador? Eu entendo que aí entra a conduta do condômino antissocial, né? E assim, as denúncias, principalmente nos condomínios, muitas vezes são levianas, tá? Então, eu acho que o princípio do contraditório deve ser respeitado. A gente tem que averiguar, montar uma comissão para justamente essa comissão que já existia, ou montar uma outra comissão para verificar a conduta, se realmente procede, porque existem muitas denúncias mentirosas em condomínios, tem moradores que não gostam um do outro, tem um problema particular, e aí trazem esse problema particular para o coletivo. Então, isso acontece muito dentro dos condomínios. Então, eu acho que o síndico ou a pessoa que vai estar realizando essas ações para coibir essas práticas nos condomínios, ele tem que saber exatamente que nem tudo que é denunciado dentro de um condomínio procede. Então, eu entendo que tem que ter o princípio do contraditório, não pode deixar de ter, porque muitas vezes os problemas são particulares e aí acabam querendo envolver a massa condominial. Fora isso, verificando que a conduta realmente procede, a conduta criminosa, corrupta, procede, eu entendo que a gente tem que começar a usar as ferramentas da própria convenção, do próprio regulamento interno, inclusive imputando a conduta do condômino antissocial dentro da edificação, né? Porque os moradores, eles têm que realmente respeitar as regras internas impostas a todos aqueles que por vontade própria, né? Ninguém obrigou ninguém a estar lá, né? A se sujeitar. Então, eu acredito que está muito ligado à conduta do condômino antissocial. E sim, se for o caso, ingressar com ação judicial para a expulsão deste morador, ou no caso, seguir os trâmites do próprio Código Civil, né? O problema é aquela questão do quórum qualificado para mostrar tudo isso, reunir provas para demonstrar também tudo isso, né? Mas eu acho que a conduta de um morador que não atende às regras impostas pelos moradores todos, a massa condominial que é soberana, ele acaba sendo um condômino antissocial.
Nós percebemos que o comportamento das pessoas é um pilar, é um fator crítico de sucesso praticamente para tudo. As coisas vão ser consequências do comportamento. Sim. Diante dessa situação, gostaria de perguntar para vocês, na verdade, provocar vocês, se nessa história de comportamento vocês têm algum exemplo positivo, algum exemplo bacana que pudéssemos brindar os nossos ouvintes aí com essa informação. Vai você primeiro, César, eu tenho que pensar. Exemplos positivos a gente sempre tem, tá? Porque nós nascemos para viver em sociedade e a maioria das pessoas elas são motivadas por esse senso de estar em sociedade e acabam respeitando voluntariamente as regras, tá? O compliance, né, ele é até engraçado, né? Se você for ver, assim, ele não serve para a pessoa que respeita o direito do outro, né? Aquele direito que a gente aprende no berço, né? Ou seja, eu vou até onde eu passo a ter ingerência na vida do terceiro que está ao meu lado. É uma regrinha básica. Isso não está escrito em manual de compliance nenhum e nunca, talvez, venha a estar. Mas, assim, é uma regra de convivência que a gente tem. Mas a pessoa que tem esse tipo, né, de valor, a Vanessa foi muito feliz nisso também, né? Compliance não é só uma questão de regra, é questão de valor. Porque aquele cara que é antissocial, aquele cara que não cumpre regra, aquele cara que não está nem aí para a coisa, né? O compliance, ele vai proteger os demais. Na verdade, ele tira o risco dos demais em relação a essa pessoa, o que é importantíssimo. Mas essa pessoa, né, que a gente chama o condômino do bem, né, essa pessoa, sim, ele já é um exemplo por si só, e temos muitos deles, né, pessoas que têm voluntariamente essa aptidão de cumprir a regra social, né, a regra ética, a regra moral que é posta, sem se esforçar nisso, né, mas assim, a gente percebe que, né, e voltando, né, o maior pilar que a gente vê hoje é essa questão do compliance da vida, da relação interpessoal dos condôminos, que é o maior problema. Hoje é muito fácil você administrar condomínio, mas é muito difícil você gerir condôminos. A Vanessa foi muito bom, com demônios, bom, como ela disse. Então, assim, né, eu acho importantíssimo essa colocação. É fácil administrar condomínio, difícil administrar condômino. Se for exatamente. Então, pelo amor de Deus. Olha, eu falo o seguinte, que os condomínios são pequenas amostras do que ocorre na sociedade fora, do que acontece no nosso país. Nós sabemos elencar inúmeros corruptos, inúmeras pessoas que não praticam, que não conhecem ou não querem executar as boas práticas. Condomínio é igual. Só que existe uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, a maior parte das pessoas são boas por natureza. Porque se assim não fosse, nós viveríamos muito piores, num caos generalizado, mas eu acredito na bondade das pessoas. O que acontece é que, né, as pessoas ruins, elas sempre vão se sobressair. Elas sempre vão aparecer mais. E por que elas aparecem mais? Porque a maior parte das pessoas boas não fazem nada. Elas são inertes. Elas falam, eu sou boa e tá tudo bem, vou ficar sendo uma pessoa boa. Um bom inerte não serve para nada. Eu falo isso o tempo inteiro e eu falo em todos os lugares. Quer ser bom? Faça alguma coisa de bom. Haja, mostre, dê exemplo, seja modelo. Seja modelo para os seus filhos, seja modelo nos condomínios, seja modelo de diversas formas. Eu tenho pessoas incríveis nos meus condomínios que fazem práticas de bons comportamentos que fazem a diferença. Desde buscar a doação de árvores para plantar dentro dos próprios condomínios, melhorando a saúde, o bem-estar, o embelezamento do empreendimento, menos custo, não vão precisar comprar mais vegetação. Aquelas pessoas que fazem a limpeza de sarjetas, evitando que os funcionários o façam. Aquelas pessoas que fazem um engajamento enorme dentro dos condomínios para perguntar como é que está a situação dos filhos dos funcionários.
pessoas que fazem doações dentro dos próprios condomínios para o outro, olhar para o outro, né? Eu falo que todos nós, independentemente da profissão que nós temos, somos grandes prestadores de serviço. Todos nós aqui, as pessoas que estão nos assistindo, porque o maior verbo e o mais difícil verbo para se conjugar é servir o outro. E quando a gente está usando o servir o outro com boas práticas para demonstrar aos outros, mesmo aquelas pessoas que são boas e inertes, de que nós estamos agindo para coibir o comportamento do outro, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque as pessoas começam a criar uma consciência de que todos somos responsáveis. A pandemia mostrou isso para todo mundo, de forma escancarada. Mesmo as pessoas escondidas por máscaras, ficou muito claro que todos somos responsáveis, não é? Desde a pessoa que cuida da nossa segurança, a pessoa que cuida da nossa limpeza, a pessoa que cuida das finanças do condomínio, para não explodir por conta das pessoas que não puderam pagar um condomínio naquela oportunidade. Aí você vai falar assim, bom, a gente vai criar uma determinação de compliance emergencial. Nós não podemos dar desconto para os devedores na época da pandemia. O que nós podemos fazer? Parcela aquele valor, mas vai receber do mesmo jeito e vai ajudar de forma humana aquela outra pessoa que está passando por algum problema. Então, se não tiver boas práticas, mas atreladas a uma gestão humanizada, eu, de verdade, não tenho... Aí eu acho que, de verdade, eu já perdi a esperança. Como eu sou bem esperançosa, eu prefiro trazer o meu discurso de forma congruente e motivando as outras pessoas a fazerem a lição de casa. A lição de casa compete para todos nós. E sermos modelo mesmo, sermos exemplo. As pessoas têm o péssimo hábito de julgar umas às outras. Quem julga vive em estado de sofrimento. A pessoa que aponta o dedo para o outro, ela está sofrendo. Então, ela não pode medir os outros com a própria régua. Então, viver em condomínio é agir de forma pedagógica. O gestor, ele por obrigação, eu entendo, ele é um formador de opinião. Ele, às vezes, não veio educado da casa dele, né? Às vezes você vê moradores que vieram da casa dos pais, mas os pais não deram muita educação, aí você tem que tentar educar o cara. É uma coisa muito louca isso, né? Eu falo que os síndicos são verdadeiros guerreiros. Verdade, verdade. Verdade. É isso aí. Muito bem, muito bem. Interessantíssimo aí o nosso assunto. Está se tornando bastante efervescente aqui no chat que estamos acompanhando. Mas, infelizmente, por compliance, nós temos um tempo para poder cumprir. Né? É isso aí. A auditoria já mandou, já avisou aqui. A auditoria já avisou que deu tempo do compliance. É verdade, é verdade. Mas, como todos os bons assuntos que têm aparecido aqui, a gente sempre deixa para uma segunda rodada. E, diante dessa situação, eu gostaria de gentilmente pedir aos nossos convidados para deixar as suas mensagens finais aos que estão nos acompanhando até o momento. Vai lá, César. Eu estou respirando. Olha, para vocês que são gestores ou são condôminos, abram o coração para essa questão do compliance. É uma ferramenta importantíssima para o convívio em condomínio e para a gestão dos condomínios. É uma ferramenta que coloca todos num senso de justiça muito forte, que traduz processos que são eficientes, que dá transparência para você saber o que está acontecendo, muitas vezes no local que você trabalha ou no local que você mora, ou em ambos, né? E vai tornar a sua convivência muito mais feliz. Que lindo, é isso mesmo. Eu faço das suas palavras as minhas e respondendo, até falando assim, o que compliance pode salvar o seu condomínio, né? Nós começamos a nossa live, nosso painel incrível, da qual eu estou muito feliz de estar participando. Aproveito para falando que eu estou adorando. Eu digo assim, sim, certamente o compliance pode ajudar os condomínios. O compliance humanizado, ele pode fazer uma revolução no quintal da casa de todos os moradores, de uma forma significativa, incrível, fácil, fluida, maravilhosa, onde a harmonia condominial vai imperar. O compliance não é só uma questão financeira, é uma questão de procedimento, de postura, de consciência, de mentalidade. É virar a chave para tirar aqueles padrões
criar uma disruptura de padrões arraigados que a sociedade muitas vezes imputa a todos nós, principalmente aos gestores, julgando a gente muitas vezes com aquilo que eles aprenderam no passado. Só que agora o mundo é outro. Vamos trazer as boas práticas, já que precisa ser tudo escrito, né? Porque isso deveria vir já do berço, como bem disse o César, são valores que deveriam já estar arraigados no sangue de cada uma das pessoas. Como a gente não pode julgar, então vamos criar as cartilhas de boas práticas, vamos fazer com que todo mundo seja reeducado e crie essa consciência de que temos que ser modelo. Modelo do quê? Do que é porcaria? Não, modelo do que é divino, do que é quântico, do que é maravilhoso. A gente tem pouco tempo para resolver as nossas vidas, porque o tempo passa muito rápido. Então, que a vida em condomínio seja uma vida feliz, maravilhosa, que o quintal da casa de vocês seja bem gerido, com práticas bem transparentes, para que ninguém possa alegar ignorância daquilo que foi colocado. Eu agradeço muito, adorei vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Da mesma forma, foi bastante interessante aqui, bastante interessante o assunto. Realmente dá para perceber pelas perguntas que são feitas aqui. Meus amigos, Eitan, Carlos Faria, por favor, as palavras de vocês para a nossa audiência. Olha, eu... Desculpa aí, fala. Por hierarquia, por favor, capitão. Eitan, por favor. Eu tenho um guru de um ancião que chama Hillel, que viveu há 2.000 anos atrás, né? Ele já falava lá 2 anos atrás, quando a humanidade começou a se constituir, né? Ele falou, não faça aos outros o que ele é odioso. O que ele é odioso, né? Esta é a lei. O resto são comentários, né? Então, se cada um respeita o outro e não aceita que faça mal para ele, do mesmo jeito, cara, nem precisa compliance, não precisa segurança, não precisa grade, não precisa controle de acesso, não precisa nada. Será um lugar muito melhor para viver, para conviver, um bem-estar, todo mundo feliz. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim. Né? Tem uma peça aí que chama CPF, que atrapalha todo o processo. É verdade, é verdade. Alguns, né? Alguns, né? Bom, gente, eu estou muito contente, mais uma vez uma noite fantástica, né? Um tema aí pulsante, um tema novo, né? Para todos nós e bastante novo também nos condomínios. Eu acho que, como foi dito aqui pelo César, pela Vanessa, e para nós aqui que militamos na área de segurança, o compliance é também uma ferramenta para gestão de riscos no condomínio. Isso foi dito aqui e eu estou levando isso comigo. Eu acho que é muito importante essa colocação. Tá? Então, agradeço aí aos nossos convidados e é um assunto que dá desdobramento aí para mais um encontro em algum momento aí, né, João? Certamente, certamente. Mas muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. Aos que nos acompanharam até agora, nessa sexta-feira à noite, também nossos agradecimentos. Repetimos que esse programa fica gravado, vai estar disponível, talvez amanhã já esteja, no canal do CT Segurança, para que vocês possam compartilhar, possam ouvir novamente, retomar esses assuntos, recordar esses assuntos, como foi bem dito aqui, bem esclarecido pelos nossos 2 convidados, Vanessa Muniz, César Pico, para os quais eu agradeço bastante a aceitação do convite e a disponibilidade do seu tempo. Aos meus 2 colegas de painel aqui também, muito obrigado por poder compartilhar e tornar essa noite, esse momento aqui bastante agradável. A todos, então, uma boa noite, um bom final de semana. Aproveitem esse assunto que realmente é bastante interessante. Um abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Desejo aos amigos uma boa noite, um bom final de semana. Tenho certeza que curtiram o programa. E convido a todos a entrar no site da Hana para ver o vídeo do Touchless Experience by Hana, a experiência sem contato da Hana. Um monte de novidades, não só para esse momento, mas para tudo, para deixar o seu condomínio mais tecnológico e mais seguro. Uma boa noite, pessoal. Um abraço.